lá, continuar. Vou dar uma resumidinha aqui no que eu falei no primeiro vídeo, né? Na estrutura da redação do Enem na introdução. Fiz alusão, certo? Que tocou no tema em si, né? A escrita da redação, o problema que é, né? Em seguida eu falei dos desafios, que é escrever a redação do Enem, não é? Especificamente, e botei o por fim aqui para concluir a minha enumeração de desafios, né? E chegamos aqui na tese. Lembra que eu falei no outro vídeo? Coloquei um porém. Vejam, eu joguei as dificuldades, porém minha tese é o quê? É positiva. É difícil, mas é possível, né? E coloquei a minha tese. Antes de falar daquele probleminha que eu falei no final do vídeo 1, vamos lá discutir a tese. O que é a tese aqui? Coloco o porém conectivo para iniciar a tese. Sempre isso. Sempre uma transição de uma coisa para outra, do tema para a tese. Porém, é possível construir um texto nota 1000. Então, através de estratégias específicas. Então, eu vou colocar até essa parte aqui, vou botar um azul escuro, certo? Vocês vão entender por quê. Vejam, essa é a primeira parte da minha tese. O que eu disse aqui é possível construir um texto nota 1000 através de estratégias específicas de escrita. Ou seja, existem estratégias, maneiras, estratagemas, como o povo da militar fala, de você construir uma redação, escrever a redação, certo? Então é possível através dessas estratégias. Em seguida eu boto assim como, aí jogo outro conectivo, porque eu vou adicionar outra parte da minha tese, a outra parte. Então vou colocar em roxinho que é o conectivo, certo? E a segunda parte da minha tese é pelo investimento numa boa preparação com foco na resolução da proposta de redação. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Em outras palavras, eu estou dizendo que o aluno tem que investir uma boa preparação, se preparar e focar na resolução da proposta de redação, na resolução do problema que o Enem vai dar para você. Ou seja, então minha tese é você usar estratégias específicas de escrita e também focar na resolução do problema que o Enem vai te propor para tu resolver, né? Ou para amenizar, certo? Então, a minha tese está completa. Então, basicamente, minha introdução está feita. O probleminha que eu citei no outro vídeo é o seguinte, que eu acabei de confirmar aqui, eu dei uma olhada em outras redações de nota 1000, não tem problema. Na verdade, que é o seguinte. Vejam, coloquei a alusão, coloquei o que é o tema, e porém, para me contrapor ao que eu disse em relação aos problemas, né, que o Enem traz. Só que veja, eu não usei nenhum conectivo de conclusão nessa minha introdução. Lembra o que eu disse? Que a introdução vai ter que ter o começo, meio e fim? Só que aqui parece que ela só tem um meio e meio. Porque vejam, qual é a ideia? A que ideia eu concluí? O que eu estou dizendo é assim, a que conclusão eu cheguei com o que foi falado? Eu usei Henrique como uma alusão, coloquei os desafios do Enem e depois eu coloquei o porém para me contrapor. Mas qual é a conclusão que eu chego? Parece que não tem um final, né? Eu teria que colocar aqui um portanto e concluir o parágrafo. Não é? É isso. Só que, gente, é o seguinte. Eu olhei aqui umas 5 redações do Enem, nota 1000, e nessas 5, nenhuma colocou o conectivo de conclusão na introdução. O que eu acho é o seguinte. O tema está apresentado e, mesmo não tendo conectivo de conclusão, eu cheguei aqui a uma conclusão de alguma coisa, pelo menos. Eu cheguei ao final do parágrafo em uma oposição ao que eu falei. Então, não está tão sem conclusão o parágrafo, certo? Tá. Eu estou dizendo isso porque, segundo as regras do Enem, está ok, né? Porque para mim, pelo menos, não sei se vocês vão concordar comigo, você deveria colocar um conectivo aqui de conclusão e concluir o texto, não é? Só que não, tá ok. Tá beleza aqui, então. Você pode colocar um porém, no entanto, todavia e colocar sua ideia aqui, né? Sua tese. Então, gente, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar aqui em relação à introdução a mais. É isso, né? Não tem nada a mais. Posso falar de algumas estruturazinhas aqui. Ó, deixa eu grifar aqui, ó. Essas vírgulas que eu usei. Um aposto, né? Porque eu digo, lidar com um tema revelado apenas no dia da prova, apresentar na introdução, né? Não é aposto, é um termo deslocado, né? Não aposto, é uma estrutura deslocada que dá a ideia do lugar, certo? Tecnicamente é adjunta adverbial, né? Mas
você coloca entre vírgula porque está deslocado. Você pode botar no final da frase, né? Então, essas vírgulas, ok? Aqui, ó, também essas vírgulas. Porque eu vou concluir o parágrafo, né? Não, a enumeração que eu citei dos problemas. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu poderia colocar um ponto aqui. Porque, vejam, gente, o período ele ficou muito grande. Deixa eu ver se eu posso botar um pontozinho aqui, ponto, e botar um por fim aqui. Deixa eu ver se fica legal. Por que eu estou fazendo isso? Porque não escrevam períodos longos. Eu não sei se tem uma regra específica para isso, mas veja, quando você escreve um período longo, além de tem a tendência de se perder, você pode cometer erros de coesão e coerência, da arrumação do texto, a estrutura do texto. Então, tendam a dividir. Ficou melhor, vamos ver. Vamos ver se ficou melhor, né? Lidar com o tema revelado apenas no dia da prova, apresentar na introdução o assunto e deixar uma clara uma opinião, tese em duas partes, que eu fiz aqui, ó, a ser defendida no decorrer do texto. Vê. Por fim, montar uma proposta de intervenção para solucionar uma problema social complexa. Gente, é muito massa essa coisa que eu coloquei aqui, porque eu disse vários desafios e concluí com um desafio final, que engloba todo o que eu tenho que fazer, que é montar uma redação, uma proposta de intervenção, né? Certo? Que é a redação, isso aqui, é montar uma proposta de intervenção para solucionar a problemática. Se bem que aqui eu estou falando especificamente da conclusão, né? Porque no final não tem que apresentar a proposta de intervenção, mas pode ser entendido também como se fosse o grande finale, a redação como um todo, né? Aí esse por fim caberia aqui, ó. Porque seria mais interessante. Como eu falei, é melhor dividir aqui o período para não ficar tão longo, certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Era para ter preparado uma listinha, né? Sim, uma coisa muito importante que lembrei. Gente, prestem atenção. Quando vocês colocarem na tese, vocês têm... Eu falei isso lá na outra parte. Vocês devem colocar uma parte na tese que deixa claro sua opinião. É uma estruturazinha, uma palavra, uma expressão que vai provar sua opinião. Aqui eu botei é possível. Eu podia botar uma clássica. Não fujam dos clássicos, sempre usem os clássicos. Os clichês, são importantes. Fica evidente, porém, porém fica evidente não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para o é possível. É possível, porém é possível, sei lá, botar alguma coisa aqui que deixe claro a opinião mais forte. Ou é possível, tá, eu estou dizendo que é possível fazer isso, né? Mas deixa eu ver. Porém é especialmente possível, é muito possível, alguma coisa nesse sentido. É claramente possível, é muito possível. Não estou informal, mas algo assim. Então, gente, prestem atenção. Sempre deixem depois eu dou outros exemplos aqui de outras redações, né? Deixem muito claro uma parte em que você vai iniciar a sua opinião, ok? Deixa eu finalizar o vídeo aqui. Eu acho que é bem isso que a gente pode falar aqui, né? Da introdução, né? No vídeo 3 eu vou colocar analisar o desenvolvimento 1, né? Que é o segundo parágrafo.